Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius, hoje eu serei o seu anfitrião. E galerinha, hoje eu vou responder uma pergunta que foi uma pergunta bem intrigante que me fizeram. Pegaram aqueles vídeos que eu jogo com personagens que se curam e que curam o time, geralmente os magos, e me perguntaram assim: Sirius, não é um desperdício fazer uma build com defesa para esses personagens? Eu falei, vou responder isso daqui em vídeo porque é um conteúdo muito importante. Então nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês porque você pode fazer uma build full power, mas você não deve fazer uma build full power para esses personagens. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, vambora, porque tá bem legal. Bem, eu peguei aqui a Ixal, que é um personagem que ainda não chegou ao game, mas vai chegar terça-feira, para mostrar para vocês. O que acontece? Nos vídeos que eu jogo com personagens que curam, geralmente Afrodite, Hela, Barão Samed, Xangá, agora a própria Ixal aqui, eu geralmente faço builds com itens de defesa e muitas vezes esses itens de defesa, eles entram nessa build e eu acabo dando um certo dano mesmo com itens de defesa naquela build ali. E aí veio o questionamento: será que eu não estou desperdiçando o potencial do personagem? Porque é um personagem mago, então colocar poder neste personagem seria o natural. Esse personagem causaria mais dano e ele seria um personagem que ameaçaria mais o adversário. E isso daí tá bem legal, tá? Você deve colocar poder nesses personagens, porque imagina uma Hela full defesa não vai ter o potencial de uma Hela que deveria dar dano e curar ao mesmo tempo, a mesma coisa Afrodite e tudo mais. Só que você pode fazer com que este personagem seja mais interessante se você encaixar os itens certos. Depois da mudança que a gente teve recentemente, onde a cura não é escalonada com a quantidade de poder, se você for ver aqui, ó, a cura 50, 85, 120, 155, 180. Em personagens como Afrodite, Hela, antigamente as curas eram escalonadas com poder, então você tinha ali 20 de cura mais 30% do seu poder mágico, então você colocava poder, o próprio Ra também, para poder escalonar a quantidade de cura, aumentar essa cura. Já agora esse escalonamento é feito com base no level, então você não tem o escalonamento com base no poder, abrindo espaço para você colocar itens de defesa nesses personagens. E aí o que acontece? Existem alguns itens aqui que são itens chaves na minha opinião. Você tem a Foice de Lotus, todos afetados por sua cura ganham kits de proteções físicas e mágicas, é um item que te dá velocidade de movimento, redução de intervalo, vida, proteção física. Você tem o Peitoral do Crescimento, que após se curar você ganha 30% de velocidade de movimento, 15% de poder físico se você for um personagem físico, ou 30% de poder mágico se você for um personagem mágico. Esse efeito acontece uma vez a cada 10 segundos e dura 4 segundos. E aí que vem a questão: se eu posso fazer uma build mais equilibrada, trazendo mais atributos para o meu personagem, fazendo com que esse personagem seja algo além daquilo que a gente vê, que a gente olha, um personagem vai dar dano, um personagem vai curar, por que eu não vou fazer isso? Então existe este questionamento e agora ele se aplica muito bem, porque como eu não tenho a obrigação de colocar poder para aumentar a minha cura, eu posso aumentar a minha cura com itens que aumentam a cura, como o cajado de Asclepio, e eu posso trazer mais versatilidade e utilidade para este personagem. Então geralmente quando a pessoa me vê com uma build assim, ó, quando eu estou com uma build parecida com essa daqui, não quer dizer que essa build aqui seja a build que eu estou usando, mas se você vê alguém utilizando uma build mais ou menos assim, não quer dizer que essa pessoa não tem uma build de poder para este personagem. Por mais que eu não tenha tanta penetração, por mais que eu não tenha tanta capacidade de dano explícita em itens de poder, essa build aqui é uma build muito mais equilibrada. Por quê? Porque aqui eu consigo trazer a proteção física, o aumento de velocidade de movimento, o aumento do meu poder depois da cura, que a gente já vai falar. Aqui eu consigo ter redução de intervalo com velocidade de movimento, com vida, com proteção física, com proteção para o meu time. Aqui eu consigo ter o aumento de cura, Deus aliados em 30 unidades tem redução de intervalo em 10%. Aqui eu consigo ter velocidade de movimento com redução de controle, proteção mágica, vida. E aqui eu tenho poder, um pouquinho de penetração, enfim. Então quando eu tenho um personagem assim, não quer dizer que ele vai ser um personagem sem dano, quer dizer que ele não vai ser um personagem que vai burstar com facilidade, que é dar aquele dano muito alto no adversário. Mas veja bem, eu batendo essa habilidade aqui, ó, 251. Quando eu me curo e vou usar essa habilidade novamente,
260. É claro que eu estou jogando ali contra o Odin level 1. Mas, por exemplo, eu estou jogando uma partida contra vários adversários, eu estou ali numa conquista, e aí eu vou usar essa habilidade aqui nos adversários. Quando eu bato ela normal e dou esses 216, eu estou jogando com base no que eu tenho aqui de poder e o que vai dar escalonamento aqui. Quando eu tenho esse aumento da minha cura aqui, que vai me dar mais 30% de poder mágico, eu tenho uma amplificação no meu dano durante aqueles 4 segundos. Então eu posso jogar várias habilidades ali. Então é como se eu trouxesse poder para este personagem de forma que ele depende de uma condição que é a cura, sem precisar trazer um item de poder. Ele não está aqui, esse item não existe como item de poder, porém ele amplifica o meu dano caso eu tenha uma cura. Então isso numa Afrodite, numa Hela, num Ra, na própria Ixia, no Barão Samedi, na Xangá, funciona e funciona muito bem. E ao mesmo tempo eu estou trazendo a redução de intervalo com uma proteção física, com uma mana, com MP5, trazendo também a velocidade de movimento para poder fugir do adversário. Aqui também estou trazendo proteções, estou trazendo vida, redução de intervalo, movimento. Aqui eu estou trazendo aumento da minha cura, então eu vou conseguir curar mais, estou trazendo mana, estou trazendo vida. Aí eu trago proteção com a velocidade de movimento, enfim. Eu vou agregando a este personagem mais valor. E aí vem um outro argumento, que é um argumento que as pessoas precisam prestar atenção, porque se elas não prestarem atenção, o jogo vai se tornar apenas um jogo onde ele só consegue jogar aquilo que ele vê, aquilo que está na frente dele, aquilo que foi mostrado para ele, e ele não vai conseguir fazer um jogo estratégico. Quando você pega uma Ixal, quando você pega uma Afrodite, quando você pega uma Xangá, quando você pega uma Hela, se você pensar que esse personagem vai ser o único personagem de dano, a única fonte de dano mágica do seu time, talvez você tenha uma certa dificuldade para poder abrir espaço para builds diferentes. Mas a partir do momento que você pensa em uma Hela, uma Xangá, uma Afrodite, um Ra, um Barão Samedi, uma própria Ixal, como um personagem para complementar o seu time, ou seja, eu estou jogando com um personagem que vai trazer essas características de cura, de velocidade, a Hela com imunidade, enfim, a Afrodite, o Ra, esses personagens, para dentro de um time onde eu vou complementar o meu time, onde eu vou valorizar todas as características ou parte das características que o meu time tem. Então eu não preciso ter esse personagem como única fonte de dano mágica do time, ou eu não preciso ter esse personagem como a única fonte de dano. Se eu estou dentro de uma partida que são 5x5 e eu consigo melhorar o meu time sem precisar trazer muito poder para este personagem aqui, eu estou conseguindo jogar de forma estratégica, eu estou conseguindo melhorar a minha composição de time, a minha estratégia, eu estou conseguindo fazer coisas que não estão simplesmente na minha frente. São coisas que muitas vezes a gente não enxerga, mas que estão ali. É como se você estivesse num time de futebol, e aí você tem um atacante que faz gols, você tem o meia que passa a bola, que faz as jogadas ali, mas você tem o volante que muitas vezes está marcando e você não está vendo que ele está fazendo a função dele muito bem, você tem os laterais que estão puxando um pouco a marcação do adversário, então você tem um time jogando ali para complementar. Eu não preciso ser o top dano do meu time se eu tenho um personagem que consegue curar, que consegue dar proteções, que consegue salvar o time, mas ao mesmo tempo eu posso sim pegar esse personagem que é um mago e fazer ele ser uma ameaça ofensiva também, sem abrir mão dessa característica. Mas eu preciso trazer para esse personagem e agregar dentro do meu time outras características, porque existe uma diferença. Se eu estou jogando de Poseidon, eu quero que esse personagem dê a maior quantidade de dano possível, dê um combo de Kraken com poça. Se eu estou jogando de Hela, eu quero a imunidade, eu quero a cura, eu quero que ela me dê velocidade de movimento. Se eu estou jogando de Afrodite, eu quero que ela me salve, que ela use a cura dela. Se eu estou jogando com a Ixia, eu quero a cura dela, eu quero o controle dela. E se este personagem não tem características de escape ou consiga fugir com muita facilidade, vamos dar a este personagem capacidade de desempenhar a função dele e ao mesmo tempo jogar segura. Então por isso eu trago esse tipo de build para esses personagens, para que esses personagens façam a função deles, sejam personagens que façam mais pelo time, que não sejam coisas óbvias. Então tipo, a Ixia tá na minha frente, ela vai jogar uma skill aqui, vai me dar um dano absurdo e é isso aí.
que ela tenha resistência, que ela tenha utilidade e que ao mesmo tempo seja um personagem divertido de se jogar, né? Ninguém quer pegar um personagem aqui, chegar, jogar um combo, vir um Loki, pular em cima dele, aí você morrer, voltar pra base, ficar esperando ali 40 segundos, depois voltar a fazer tudo de novo e ficar nesse loop infinito de vai lá, dá um combo, dá bastante dano e morre. Então por isso, você precisa observar os personagens. Cada personagem, ele tem algo diferente que não tá simplesmente na nossa frente. Muitas vezes você tá olhando para um personagem e tá vendo ali um personagem mago, eu preciso colocar dano nele. O que ele faz? Ele dá imunidade? Ele cura? Dá proteções? O que esse personagem pode fazer? E o que os itens podem fazer por esse personagem? Então pense nos personagens de forma estratégica e tente olhar aquilo que não está simplesmente na sua frente. Dá uma olhada nos itens e como esses itens podem funcionar nesses personagens, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Deixa o like também, se inscreve no canal. Um abraço, valeu e fui!